começar aqui com os nossos recados, né? O recado principal aqui é que nós vamos começar os cursos às quartas-feiras, curso presencial, às quartas-feiras, e vai ser provavelmente a partir do dia 9 de fevereiro, primeiro e segundo ano, tá? Também teremos os mesmos cursos na parte da tarde. Então, esses cursos vão ser às 14 horas e às 20 horas, ok? Bom, deixa eu pegar aqui a nossa psicografia de hoje. Bom, a nossa psicografia de hoje fala de Jardim do Céu. Foi recebido nessa casa no dia 28 de setembro de 2021. O nome é Jardim do Céu. E o Espírito nos diz o seguinte: eu vim do outro lado da vida. Quero falar que estou muito feliz com a vida que levo, namorada espiritual. Continuamos tomando conta das crianças que partem dos flagelos naturais. Elas contam com lindos jardins, bosques, escolas, casas e continuam seus estudos, suas brincadeiras, suas amizades, pelo carinho de devotadas irmãs que exercitam o amor e desprendimento materno. É uma via de mão dupla. Nas separações, mães que precisam dos filhos, filhos que precisam das mães, Deus preenche o vazio do coração. Não deixa ninguém órfão, ninguém de colo vazio. Estamos sempre à disposição para recolher tantos necessitados. Nossos portões estão abertos com sorrisos e flores. Recebemos todos os convidados de Jesus. Muito obrigado. Bom, hoje nós vamos ter a palestra com a dona Miriam, que já é uma das antigas, né, da nossa casa, que iniciou essa nossa casa aqui. Está voltando agora para o ABC, muito querida por todos, e quem não a conhece, vão conhecê-la e vão saber que é uma grande amiga e grande colaboradora da nossa casa, ok? Vamos então à nossa prece e aproveitar este momento e pedir ao nosso Mestre Jesus que nos dê o entendimento necessário, que nos acompanhe com teu amor, com teu carinho, que essas bênçãos que agora estamos recebendo, Senhor, possa envolver a todos aqueles irmãos aqui presentes nos nossos lares, aqueles que estão nos assistindo. E gostaríamos de pedir, Senhor Jesus, que envolvesse a nossa irmã Miriam, para que possamos compreender ainda mais sobre esse seu Evangelho que tanto nos esclarece. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Não. Bom, estava lembrando hoje, né? Como dizia nossa querida irmã Clair, boa noite para todos nós, né? Ela sempre dizia assim. Quando eu conversei com a moça, ela disse, qual o tema? Falei, o Evangelho segundo o Espiritismo.
E ela colocou uma interrogação, né? Porque normalmente nós escolhemos um tema, né, do Evangelho, mas eu disse para ela, não. Eu vou falar sobre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou usar nenhuma parte, né? Mas eu gostaria muito de falar sobre ele. Antes disso, eu fiquei pensando, nós temos assim um dos livros que é a base, porque a base da codificação é o Livro dos Espíritos, né? E depois, segundo aquilo que Kardec dividiu aqui, não é? Quem conhece sabe, ele fez os outros livros. Então tem a criação, tem as leis morais, que depois ele fez o Evangelho, a criação do mundo, que é uma coisa assim fabulosa. Eu estudei a Gênesis e até hoje eu não esqueço, porque é uma coisa de, né, muito bonita. É uma coisa assim que chama a nossa atenção. Quando nós andamos assim, viajando, você começa a lembrar como foi formado o nosso planeta, então é muito bom. E nesse Livro dos Espíritos, eu tirei 3 itens que eu gostaria de ler agora, não vou ler, são pouquinhas coisas, para depois nós falarmos do Evangelho, tá bom? O primeiro, Kardec, assim, foi muito claro, ele pergunta, ele não diz quem é Deus, né? E é uma resposta que não tem, assim, dúvida nenhuma, né? A maioria sabe. Mas Deus é inteligência suprema, né? Causa primeira de todas as coisas. Esse é Deus. Não vamos ler mais. Já explica bem, né? E depois nós temos também, depois eu explico por que eu peguei esse aqui. Na pergunta 27, eles perguntam para ele, se nós podemos conseguir Deus, a matéria. Então, na 27, os Espíritos explicam. A trindade maior do universo é Deus, Espírito e matéria, não é? Só isso. De tudo isso, advém tudo que existe no universo. Quem é o Espírito? Nós, que somos partículas divinas, somos filhos de Deus, né? Então, nós temos quem é Deus, sabemos de tudo que é composto o universo, né? E aí, lá na pergunta, deixa eu ver, aqui, ó, 886. Qual é a definição de caridade? Né? Todo mundo sabe. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, que nós não fazemos nunca mais isso, né? E perdão das ofensas. 3, pensamentos e conhecimentos que nós devemos ter. Por quê? Porque tudo que está aqui no Livro dos Espíritos, tudo o que não foi, vai ser confirmado pela ciência, não é? A gente sabe. E depois também, o Livro dos Espíritos tem muitas perguntas, quem estudou sabe. Os Espíritos dizem assim, não podemos responder, não existe palavras no seu vocabulário que nós possamos explicar isso. Ou então, vocês não têm parâmetros de comparação para entender. Quem estudou o Livro dos Espíritos sabe. Por quê? Porque não poderia se dar tudo. Imagina se lá em 1500 alguém falasse num celular. Maluquice, não é? E até eu me lembro que tem uma lição que diz que o Chico, em 1960,
ele diz assim, acho que para o Geraldinho, ele diz, Geraldinho, as pessoas vão ter as notícias na palma da mão, né? E nós chegamos nessa época. Naquela época nem se sabia, né? Mas por que será? Mas existiu. E tem uma outra coisa também, que isso que me chamou a atenção foi minha irmã evangélica. Ela, no livro de Apocalipse, tem um versículo lá que diz que, acho que na pregação, eu sei que 2 testemunhas, né? Eu não lembro bem, mas é isso que quer dizer. 2 testemunhas seriam mortas e o mundo inteiro ia parar para vê-las. E a minha irmã diz, é assim, a internet vai mostrar, né? Na época, porque eu fui criada na igreja evangélica, nós imaginávamos isso tudo como mágica, né? E pensava, nossa, como que vai ser? Hoje é natural, não é verdade? Você liga, você vê na China, então, se alguém muito importante for morto, eles mostram. Veja, lá no livro de Apocalipse, que João Evangelista recebeu, né? Então, tudo vai se encaixando. Tudo que nós aprendemos aqui no Livro dos Espíritos vai acontecer. A gênese que nós entendemos, a formação do mundo, a ciência já descobriu bastante. O que vai unir todo esse conhecimento que nós temos, e a ciência e a religião? A prova da reencarnação, que é a única coisa que divide, não é? Enquanto espírito, eles já estão tentando conhecer tal, acreditar que nós somos espíritos, né? Mas a ciência já está querendo comprovar, saber. No momento que a reencarnação passar a ser um conhecimento natural, como todos os avanços da ciência, então vai ficar muito mais fácil, né, para se entender. E aí nós pensamos assim, eu pensei, o que vai ficar, gente, que ninguém vai conseguir mudar nunca? As leis que Jesus nos trouxe. O ensinamento que Jesus deu. Porque nós sabemos, quando Jesus esteve aqui, ele pregou para todas as dimensões da Terra. Todas. Até lá nos abismos ele pregou. Então, todo ser que ele é responsável ouviu os ensinamentos dele. Então, no Evangelho, não tem nenhuma pergunta que diz assim, você nunca vai entender, vai. Então, o Kardec começou e foi a primeira coisa que Jesus falou, as bem-aventuranças. Lá não tem dúvida, não é? Qualquer um que lê, entende, não é? E o que ficou um pouquinho que Jesus colocou de uma forma velada, que nós ainda não entendemos? As parábolas. Muita coisa ele falou que não poderia explicar na época, não é? Por quê? Porque aquelas pessoas não iam entender, não é? E nós vamos ver assim, que se nós nos atermos aos apóstolos, nós vamos perceber que os apóstolos só entenderam os ensinamentos de Jesus depois da crucificação e a ressurreição. Porque antes eles ainda estavam aprendendo, eram como crianças, eles não tinham ainda ter aquela abertura espiritual. A gente sabe que eles foram escolhidos, sabiam da missão, mas não tinham. Tanto é que eles discutiram quem seria o melhor, não é? Quando Jesus foi preso, eles ficaram com muito medo, né? Que aconteceu aquele episódio com Pedro, e eles foram todos para casa. Não ficou ninguém lá com Jesus, a não ser Maria Madalena e Maria de Nazaré.
que acompanharam Jesus todo o tempo. Eles não, porque ficaram com medo, né? Não tinham entendido. E aí Jesus, a gente sabe, eu vejo as pessoas dizerem assim, e o Natal, ninguém lembra do aniversariante, né? Gente, mas nós temos que lembrar, é na crucificação. Ali, Jesus colocou uma marca poderosa nos seus ensinamentos, porque ele sofreu, e não adianta falar que o corpo de Jesus não sofria dor, porque sofria sim, porque ele levou, eu não sei quanto, acho que 4.000, né? 4.000 anos para descer, para poder encarnar num corpo de carne. E a lenda da dor moral dele, né? Então, a crucificação é mais importante, porque logo após veio a ressurreição, não é? Ele mostrou que, apesar de tudo, nós teríamos outra oportunidade, a lei da reencarnação. Ele estava em corpo espiritual, mas foi assim a imagem mais forte que ficou. Por isso que os ensinamentos de Jesus não se perderam no tempo, como aqueles antecessores que ele mandou, como Sócrates e todos aqueles. Mas a dele não. Então a crucificação foi a marca que Jesus deixou. Então é lá que nós temos que pensar. Por quê? Para lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. E ele deixou, assim, os ensinamentos dele dizem, João diz que se fosse escrever tudo que ele fez, o mundo não caberia os livros. Então ficou, se foi escrito depois, porque Jesus também não escreveu uma palavra, ele falou. E é interessante que ele falou para pessoas assim simples, do povo, maltrapilhos, que andavam atrás dele. Então, que não tinha tanta condição de guardar tudo aquilo, não é? E por que ele pregou no Mar da Galileia, pregou no monte e tudo? Justamente por isso, porque o ensinamento de Jesus atingiu todas as esferas dessa nossa terra, porque ele é o nosso governador, não é? Então, tudo que ficou aqui, nós tivemos um começo. E agora, se nós pegarmos muita coisa atual nas parábolas, nós vamos ver que elas falam para nós. Não são só historinhas com final, uma moral final. Se nós olharmos realmente com o coração, nós vamos ver que em determinadas situações da nossa vida, as parábolas caem direitinho para nos orientar. E nós vamos ver todas. Então é muito importante o livro, esse livro ficará. Eu tenho certeza e falo, porque eu acho maravilhoso o livro dos Espíritos. Então eu posso, sempre foi ensinado assim, que você abrisse, né, ao acaso, eu faço assim, por quê? Mas antes, você leva o pensamento àquele amigo que está te ajudando, aquele amigo que quer te ajudar. E aí ele vai ajudar você a encontrar aqui a resposta, muitas vezes, para a sua dificuldade que você está vivendo naquele momento. Ou então, do conhecimento que você estava precisando. É aqui que nós encontramos, sabe? E quando eu comecei o Espiritismo, né? 40 e lá vai tempo, eu pensava assim, né? Aprendi, eu não entendia nada, embora eu tivesse sido criada na igreja evangélica, eu não entendia o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu aprendi o Evangelho no lar, né? O Evangelho no lar, nós vimos que André Luiz fala no livro dele, de fazermos. O primeiro Evangelho no lar, já foi dito aqui, foi Jesus que fez na casa de Pedro, né? E eu tenho uma ideia assim, o Evangelho no lar, ele deve ser simplesmente
Evangelho no lar. Porque eu já vi muitas pessoas, não, mas vamos ler uma partinha daqui, o outro, né? Para fazer um evangelho que acaba não trazendo um foco de um ensinamento. Então, o evangelho, gente, é para ser aberto, pedir a orientação dos espíritos e ler. E quando nós temos dúvidas ou temos algum sofrimento, nós encontramos aqui. E quando nós lemos, nós não precisamos pensar assim, nossa, esse emprego da fortuna aqui é cumprido. Não, vai lendo. Quando chegar numa frase que vai tocar você, pare e medite ali. Veja o que você deve receber daquela lição. E muitas vezes essa resposta para a nossa vida vem nessa hora, porque nós pedimos a orientação espiritual para o nosso Evangelho no Lar. E aí nós vamos encontrar muita coisa nesse livro e muita coisa nós não entendemos. Muitas vezes nós falamos, de novo essa lição, né? Mas muitas vezes nós estávamos precisando, mas nós não encontramos o mais importante ali, às vezes uma frase que vai nos ajudar. E esse evangelho, eu falei do Livro dos Espíritos, ele pode até quando a ciência avançar, a gente lê e fala, tudo certo. Mas esse aqui vai permanecer. Daqui 100 anos, nós vamos ler o evangelho e vamos entender, porque foi a boa nova trazida por Jesus. E esse evangelho vai, sim, guiar a nossa vida. Guiar a nossa vida, gente, com amor. Porque tudo que Jesus falou para nós, não é? E consolo, ele disse que era o consolador. E o Evangelho segundo o Espiritismo veio justamente pelo Consolador prometido. Então, nós temos que nos ater muito. Quando a irmã Mileide, naquele comecinho, né, Leni? Que o senhor Araújo recebeu várias psicografias, ela disse, o símbolo da casa tem que ser o Evangelho, não é? E vocês têm que ter o Evangelho sempre em mão. Quando nós fomos para Resende, com a orientação da irmã Mileide e do João de Deus, para abrir o centro lá, a recomendação dela foi a mesma, sempre o principal ser o Evangelho. Por quê? Porque a regeneração que está aí, muitas pessoas publicam, falam, mas a regeneração é só através do Evangelho. Se nós não evangelizarmos, se as pessoas não se evangelizarem, não tem começo de reencarnação, não é? Não tem nada. Então, o homem só muda se ele compreender o Evangelho, se ele entender Jesus, se ele amar Jesus, porque Jesus foi o amor. E ele é o amor. Ele nos ama tanto que ele tem, assim, a esperança que um dia nós vamos entender tudo. E quando nós pedimos a ele, ele nos ajuda. Então, ele veio de lá, chegou aqui e trouxe esses evangelhos. Nós pegamos, por exemplo, a parábola do semeador, a gente explicava, não, é quem sai a pregar. Não, semente aqui. Como que eu estou para receber a semente do semeador? Ou das 10 virgens? Ou uma outra da dracma perdida, a casa na areia, tudo para nós, gente. Não é, eu vou fazer para os outros, não é para nós, porque isso vai resolver as nossas dúvidas com relação à vida, com relação ao nosso entendimento e aprender que realmente Deus é amor, que esse Deus que existe aqui, princípio de tudo, né? Como eu disse no outro, Deus, matéria, espírito e matéria, não é? Por quê? Porque espírito somos nós somos partículas divinas. A esperança de Jesus, ele falou muito claro,
que ele não descansaria enquanto ele não, salvasse até a última ovelha. Ele não deixaria esta humanidade. Isso é consolo, não é verdade? Isso é muito bom, que a gente se sinta amado, que a gente se sinta amparado. E todos os espíritos, todos os irmãos espirituais que estão aqui, também têm essa preocupação de nos ajudar. E às vezes, eles tentam nos ajudar, falam, olha, se ela abrir, eu vou ajudar. A gente já viu nos livros, mas nós não procuramos, não é? Não procuramos a nossa resposta. Aí eu já vi pessoas dizer assim, meu evangelho está viciado, eu abro sempre no mesmo lugar. Mas, gente, esse livro fica velho. O livro, papel, né? Eu lembro quando eu comprei meu primeiro evangelho, foi em 1976. E ele está lá em casa, né? Tudo soltinho e tal. Mas de lá para cá, eu já tive um outro que gastou a capa, eu tive um outro. Por quê? Porque o livro quebra, não é? Aí quando eu vou abrir, vai abrir no mesmo lugar. Então a gente vai lá baratinho e compra um novo, não é, Janelle? Vamos usar o novo. E eu falo por experiência, porque nesse livro eu recebi muitas respostas e tenho muita confiança nisso, sabe? Por isso que hoje eu falei, eu vou falar sobre o livro Evangelho. Ela falou, Evangelho? Eu falei, não, é sobre o livro. Para que nós vamos ainda, muito tempo, muitas encarnações, nós vamos usar isso, porque essa aqui é a boa nova que Jesus nos trouxe. Realmente, conhecimento maior que nós devemos ter para um crescimento espiritual. O restante virá pela própria ciência, pela vida, tudo. E depois, o que vai acontecer? Lembra quando, eu não sei, quando as pessoas, quem sabe aqui, eu não sei rezar, quem chamava, acho que creio em Deus Pai, é o certo, né, Genésio? Mas as pessoas falam, creio em Deus Padre, né? Essa oração diz que Jesus desceu aos infernos, não diz? Foi quando ele, antes de aparecer aqui ressuscitado, ele desceu às regiões e avisou que o tempo estava marcado. E, a partir de um tempo, muitos ficariam aqui e outros seriam degradados. Aí, o que é? O ensinamento do joio e do trigo, né? Porque o joio e o trigo, quando cresce, são iguais, pequenos. Então, não tem como separar. Mas, na época da colheita, tem, não é? E aí, ele falou, aí separa-se o trigo, guarda e o joio é queimado. Não é que vai mandar queimar ninguém, mas é a oportunidade, não é? Então, tem tudo isso. Nós estamos, assim, no final de tempo. Não é amanhã, não é o ano que vem. Mas nós estamos, sim, nos programando. Ou ficamos aqui ou vamos para uma outra experiência, que tudo é aprendizado e tudo é sobre a assistência de Jesus. Mas nós podemos muito aprender. Então, por isso que eu trouxe hoje. E eu falei aqui da caridade, né? A definição de caridade, né? Que diz aqui, ó, benevolência para com todos. E é difícil, viu? Porque, olha, gente, pensando em política, nós não temos benevolência com ninguém, né? Dá vontade de brigar e aquela coisa. E benevolência, indulgência para com as imperfeições alheias. Nós também temos imperfeição e queremos que todo mundo nos aceite como nós somos. Então, também temos isso. E perdão das ofensas. Jesus falou muito do perdão, né? Para quem que é o perdão? É um remédio para mim.
O perdão não é para aquele que me ofendeu, o perdão é para mim. Porque se eu quiser ter paz, eu vou ter que me perdoar. Perdoar o meu irmão e me perdoar. Porque o remorso é uma prisão do espírito também, no plano espiritual. Então, nós temos que aprender o perdão e o auto-perdão, mas não aquela vontade de corrigir, que o auto-perdão é importante porque nós temos oportunidade de nos corrigirmos. Então, tudo isso. E nós ouvimos muito falar em caridade, eu não estou falando em assistencialismo, mas caridade é sentimento. E o que nós precisamos aprender no Evangelho? Melhorar os nossos sentimentos. Porque cada vez que eu trabalho um sentimento, eu jamais volto atrás. Quando ele fizer parte de mim, enquanto eu tropeçar, é porque eu não consegui. Mas a hora que eu conseguir, eu não tropeço mais. Então, caridade, por isso que diz, fora da caridade não há salvação. Fora da reforma de sentimentos, nós não chegamos a lugar nenhum, não é? Então, essa é a caridade que nós temos que pensar muito. Agora, a beneficência é muito importante, nós temos sim que fazer. Se o nosso irmão está precisando, se Deus me deu, eu tenho obrigação de dividir com o meu irmão. Tudo aquilo que Deus me deu, eu posso dividir. Isso é amor, não é? Quando Jesus disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar meu próximo se eu ainda não aprendi a me amar, a me perdoar, a me valorizar, a lembrar que eu sou um filho de Deus, que Ele me ama, que Jesus me ama, não é? Então, é bem assim, quando eu aprender por mim, eu vou amar o meu irmão. E se eu amar o meu irmão, eu não vou deixar que ele passe necessidade enquanto eu tenho o supérfluo. Aí nós vamos entrar realmente no mundo de regeneração. Isso é muito importante, gente, porque nós aprendendo assim, nós vamos crescer, vamos ter paz, né? Vamos entender o amor. Embora a gente esteja numa tempestade, nós vamos ter confiança que Jesus vai estar no barco e vai levantar e vai acalmar essa tempestade. E era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Porque senão leva embora. Então, mais uma vez, Senhor Jesus, nós os pedimos para que nos envolvam, que essas lições aprendidas nessa noite possam estar presentes em nossas vidas, envolvendo a cada um de nós com seu amor, Mestre. Nós poderemos ser mais fortes, nos melhorarmos, melhorar aquele que está ao nosso lado. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa nos acompanhar nos trabalhos que se seguem e nos levar até os nossos lares, envolvendo os nossos entes queridos e todos aqueles que a nós estão ligados, Senhor. Com a graça de Deus, que assim seja.